Sou abençoado e não preciso mudar. Esse é o tema da nossa live de hoje. Será que a bênção é indício de que não precisamos de mudança? O que você acha? É sobre esse tema que nós vamos falar hoje, logo depois da vinheta. Eu volto já já. Até lá. Sou abençoado, não preciso mudar. Será que a bênção ela é um indício, ser abençoado é um indício de que não precisamos mais de mudança, não precisamos mais de transformação, não precisamos mais sermos limpos pelo Senhor para sermos instrumentos em suas mãos? O que você acha? Sou abençoado, não preciso mudar. A bênção, ser abençoado é um indício de que nós não precisamos de mudança? É esse o tema da nossa live de hoje, é isso que nós vamos tratar aqui agora. Eu vou estar fazendo uma oração e se você quiser me acompanhar, curve a sua cabeça. Senhor Deus querido e amado, te dou graças, Pai, por mais este dia aqui na tua presença, por mais esse momento em que o Senhor me abençoa, com essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu quero compartilhar aqui. Que o Senhor venha, Pai, me abençoar, que o Senhor venha me capacitar ainda mais, que o Senhor abençoe aqueles a quem essa palavra chegar, a quem essa mensagem chegar, tocando nas mentes, dando entendimento, Senhor, e profundidade dessa palavra. Eu te agradeço e coloco em não só a mim, mas também todos aqueles que essa palavra alcançar, coloco diante de ti, coloco nas tuas mãos, clamando que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar, nos livrar de todo mal. O teu Espírito Santo ensina, Senhor. A tua palavra diz que o teu Espírito ensina. Então vem agora nos ensinar, que possamos sair daqui com a nossa fé mais edificada e com maior aprendizado da tua palavra, do teu querer e da tua vontade. Tudo te agradeço, colocando nas tuas mãos e clamando a tua santa e gloriosa presença, no nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Então, a paz do Senhor, mais um irradiando saúde de dentro para fora, com uma mensagem do coração de Deus direto para os nossos corações. Então, o título da nossa mensagem é Sou abençoado e não preciso mudar. Muitas vezes as pessoas acham que não precisam de transformação. Elas usam o ser abençoado como um termômetro, como um indício de que a vida delas está correta, que está tudo bem, e aí elas se consideram no centro da vontade de Deus e fecham os ouvidos e fecham seus corações para as transformações que Deus ainda tem para fazer, né? Então, ser abençoado não é indício de que não precisamos de mudança, não precisamos mais de transformação. E nós vamos ver isso aqui em algumas passagens bíblicas que o Senhor trouxe ao meu coração, para que a gente possa compreender que a bênção ela não é indício de que estamos no centro da vontade de Deus e que não precisamos mais de transformação. E para ser transformados, nós precisamos fazer perguntas. E hoje as pessoas não fazem mais perguntas. Há um tempo atrás eu trouxe aqui, até numa outra live, falando sobre as perguntas investigativas que os jornalistas costumam fazer, né? Onde, quando, quem, por quê, né? Enfim, são 6 perguntas aí investigativas que os jornalistas costumam fazer para que você compreenda a veracidade dos fatos, para que você compreenda melhor aquela informação que está chegando a você, né? Para que você compreenda a fonte também, se a fonte está sendo fidedigna ou não. Então é necessário fazer algumas perguntas. E para sermos transformados é da mesma forma. Se nós não fazemos perguntas, se nós não questionamos, né, as coisas, não há transformação, porque a transformação ela vem através do questionamento, a transformação ela vem através do aprendizado, e o aprendizado ele vem com questionamentos. Então você vai querer entender algo, você vai fazer perguntas, e através da resposta a essas perguntas, você tem um conhecimento, você adquire um conhecimento, você adquire uma sabedoria, né? Você adquire algo.
Então, quando a gente lê a Bíblia, nós devemos fazer perguntas. Senhor, mas isso aqui, por que será que aconteceu assim? Por que será que o Senhor quer assim? Nossa, por que será que o Senhor se comportou, né? Ou deu esse castigo ao povo dessa forma? E aí você vai obtendo respostas do alto, respostas, né, do Senhor, e Ele vai te dando entendimento. E aí você vai alargando as suas fronteiras, assim como a oração de Jabes, né? Você vai alargando as suas fronteiras, você vai crescendo, você vai sendo transformado. Então, dependendo daquilo que você coloca para o Senhor, daquilo que você questiona, do tamanho da sua sede, né, é o tamanho da sua transformação. Você vai sendo transformado pelo Senhor. E há algumas perguntas que nós temos que fazer. Eu separei aqui 4 para que haja transformação na nossa vida, né? Na nossa vida espiritual, principalmente. Então, muitas vezes as pessoas buscam, elas até reconhecem que precisam de mudança, reconhecem que, embora sejam abençoadas, precisam de mudanças. Mas essas mudanças, essas transformações, elas só vão vir se você fizer algumas perguntas, né? Então, uma dessas perguntas é por quem? Por quem virá essa transformação, né? Por quem essa transformação vai vir? Essa transformação vai vir através do quê? Pelo quê? Por que eu quero ser transformado e para quê? Né? Então, por quem vai vir a transformação? Pelo que virá a transformação? Para que eu estou buscando a transformação? E para quê? Né? Então, por quê e para quê? E aí, no finalzinho, né, mais lá para o final, é que a gente vai estar chegando à resposta a essas perguntas. E aí, sim, quando você responde essas perguntas, você começa, assim, a ser verdadeiramente transformado. E aí eu quero começar aqui a nossa passagem, né? Começar com a palavra. Eu quero trazer no Salmos 51, 10, 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Em Salmos 51, 16, 17. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, nessas duas passagens que se encontram em Salmos 51, 10, 11 e 51, 16, 17, Davi aqui se coloca diante do Senhor com o coração quebrantado. Davi aqui já era rei, né? Deixa eu acenar aqui a paz do Senhor. Davi já era rei, né? Então, mas mesmo sendo rei, mesmo estando numa posição já elevada, ele era o rei de Israel. Ele reconheceu uma falha, né? E ele se colocou ali diante do Senhor com seu coração quebrantado, pedindo perdão ao Senhor, né? Então, esse pecado aqui, né? O que Davi está falando aqui é a respeito de Betseba, sobre o pecado que ele cometeu com Betseba, né? Então, ele se coloca diante do Senhor e pede perdão ao Senhor. Então, Davi, ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, não por não ter falhas, não por não pecar, mas por se arrepender verdadeiramente quando falha, né? Por reconhecer que falhou e se arrepender verdadeiramente. Então, por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Deus olha do alto e ele busca os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que não pecam, não cometem falha, são, perfeitos. Não. São aqueles que reconhecem que são falhos, reconhecem, né, que precisa dia a dia de transformação. E aí vai diante do Senhor e pede perdão pelas suas falhas, se arrepende daquilo que cometeu e segue. Né? E segue. Então, meu marido sempre manda coraçãozinho, te amo, beijo, deixa eu acenar aqui para ele. Então, Davi era um homem segundo o coração de Deus por isso. Não porque não pecava, não cometia falhas, mas porque
todas as vezes que acontecia, ele se arrependia com sinceridade, vinha diante do Senhor, né, com o coração quebrantado e pedia: Senhor, me restaura, me transforma dia após dia, né, para que eu viva uma vida segundo o teu querer e a tua vontade. Então, é isso que a gente precisa diante de Deus. E Davi entendeu isso. Davi entendeu que, embora fosse rei, embora fosse um homem escolhido e ungido por Deus, ele não estava acima do próprio Deus, ou era um super-homem e não falhava, né? Ele sabia que ele podia falhar e sabia que precisava reconhecer suas falhas, pedir perdão a Deus e seguir, né? A gente pede perdão a Deus, Deus vem, lava, purifica e a gente segue, né? E aquilo lá fica lançado no mar do esquecimento. Deus lança no mar do esquecimento, né? Então, eis aqui também, eu quero ler a passagem que está em Gênesis 35, 1:7. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com eles: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu embaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã, esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar de El-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão. Olha que coisa tremenda também, né, a atitude de Jacó. Jacó aqui, ele já tinha sido, né, ele já tinha lutado com o anjo e prevalecido, tinha sido abençoado. Ele já tinha recebido o perdão do irmão, ele foi até o irmão com o coração quebrantado e pediu perdão ao irmão. Então, já tinha acontecido várias coisas na vida dele que ele poderia dizer: sou um homem abençoado, sou abençoado, né? Mas ser abençoado não foi impedimento para ele entender que precisava de mudanças ainda, que havia coisas ainda que precisava ser mudado, que precisava ser tirado do meio do povo, né? Então, olha que coisa tremenda. E aí, ele com o coração quebrantado, ele aceitando, né, aquilo que Deus vem e fala a ele: olha, ainda tem coisa no meio do povo, tem que limpar, né? A gente não quer ouvir que tem que limpar. Isso é difícil aos nossos ouvidos. Então a gente quando as pessoas têm a gente como homens e mulheres de Deus, e aí quando tem que dizer que tem que limpar, não, como que tem que limpar? Eu sou uma mulher de Deus, eu sou um homem de Deus, sim, justamente por ser homem e mulher de Deus que precisa limpar. Porque Deus, você quando vai ser operado, você quando está num centro cirúrgico e vão utilizar um bisturi, né, para fazer uma cirurgia, o que eles fazem com o bisturi? Esterilizam. Eles limpam para poder usar aquele instrumento. Que dirá nós? Como é que nós seremos usados por Deus, instrumentos na mão de Deus, se não formos transformados pelo seu Espírito Santo, se não formos limpos todos os dias? Então o povo de Deus tem que parar com essa mania de achar que porque é homem e mulher de Deus não precisa de transformação, não precisa de mudança, porque é abençoado, não tem nada para limpar, não tem nada para Deus fazer. E tem muito para Deus fazer, muito, porque cada vez que a gente se aproxima mais de Deus, cada vez que Deus limpa, aparece mais sujeira ainda, né? Aparece mais coisa para Ele limpar, e quanto mais Ele limpa, mais Ele usa. Quanto mais limpo a gente está, mais purificado, mais santificado, mais Ele usa. Mas para isso nós precisamos entender que temos que aceitar, né? Então você vê tanto Davi aqui, quando Natã foi exortá-lo, quanto Jacó, homens escolhidos, ungidos, abençoados por Deus, mas não se recusaram a mudanças.
Não fechar o seu coração, não fechar os seus ouvidos, os seus olhos para aquilo que ainda tinha que ser feito no meio do povo. Né? Olha como ainda havia idolatria no meio do povo, havia coisa, né, que tinha que tirar do meio do povo. Se Jacó aqui fecha-se para isso, se Jacó fecha os seus olhos, fecha o seu coração à limpeza de Deus, né, esse povo ia ficar contaminado. E aí como é que Deus ia operar no meio desse povo? Né? Então precisamos aceitar deixa eu acenar aqui. Deixa eu acenar para o pessoal. A paz do Senhor, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Então, era necessário, né? E hoje nós vemos muito, eu costumo ver, eu vou nas igrejas, né? E aí eu costumo ver muitas pessoas dando testemunhos. E aí são sempre testemunhos assim do que Deus fez lá no passado, sabe? Ai, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E raramente eu vejo um testemunho atual do que Deus está fazendo agora na vida das pessoas, né? Um testemunho mais atual. Por quê? Porque no início elas se deixam limpar. E aí Deus usa, Deus começa a operar na vida dessas pessoas e através da vida dessas pessoas. Aí elas começam a chegar num estágio em que sou homem e mulher de Deus, né? Aí vem os cargos ministeriais, né? Então, sou diácono, sou presbítero, sou pastor, sou missionário, pronto. Aí você já começa a não se deixar limpar. Porque aí o ego, né, a vaidade já tomou conta por causa dos cargos. E aí você acha que porque você tem esse cargo, você está nessa posição, você é abençoado, né? Então você não precisa de transformação, você não precisa de limpeza, nada disso. E aí se chega alguém, né, se Deus usa alguém para dizer, olha, precisa tirar aí uns negocinhos, né? Tem umas estatuetinhas aí no meio do povo, tem umas coisinhas aí que precisa tirar, não aceita. Né? Não aceita que precisa tirar. E aí o que acontece? Deus não opera. E aí você vive do passado. Né? Você só conta as coisas que ocorreram no passado quando você se deixava limpar. Né? Então muitas vezes você é abençoado, continua sendo abençoado. Sim, pela misericórdia de Deus somos abençoados. Mas o que você tem de novo para contar? Que Deus tem usado a sua vida. Então tem gente que tem vivido de passado porque não tem o novo para contar, porque não está, né, como bisturi esterilizado para poder ser usado. E aí fica vivendo só do passado. Né? Então a gente tem que parar com isso, nós precisamos que Deus opere todos os dias na nossa vida e através da nossa vida. E aí o que acontece? Eu quero ler aqui, uma passagem que se encontra, né? Aqui, ó, em 1 Coríntios 13:10, tá? Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Essa passagem, né, sobre transformação, por que eu estou trazendo essa passagem sobre transformação? Eu fui pregar agora no carnaval, né, no retiro em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Eu fui pregar para os jovens e o retiro, o tema era transformados. Né? Então, transformados, era um retiro de jovens, e aí eu fui pregar lá para eles, né? E aí Deus me deu essa passagem, Deus me deu ao coração essa passagem aqui sobre transformação, sobre necessidade, né, da gente estar se deixando limpar pelo Espírito Santo de Deus. E aí, por isso que eu estou compartilhando com vocês aqui essa passagem. Na verdade, eu preguei num retiro de carnaval, e aí decidi trazer aqui para vocês, compartilhar com vocês essa mensagem. E aí, mas quando vier o que é em parte, então, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13:10. Eu estava conversando com os jovens, não no retiro, antes, né? Eu estava conversando com os jovens sobre essa questão da guerra, sobre essa questão triste que está acontecendo, né? E aí os jovens estavam falando para mim, eu não quero saber de ir para guerra, não. O Brasil não pode entrar na guerra de jeito nenhum, porque se o Brasil entrar na guerra, tá arriscado a gente ter que ser convocado. E aí um deles virou e falou assim, não, eu não vou. Eu não vou, se general bater aqui na minha porta, eu mostro logo meu atestado de hérnia de disco, eu mostro meu atestado que eu tenho problema no pé. E aí o outro, eu também não vou, não. Eu também não vou, não. Eu saio do Brasil, vou arrumar um canto para ir, um outro país para ir, para não ser convocado. E aí eu fiquei vendo aqueles jovens, né? Eu falei, nossa, vocês são assim, sabe? O exemplo, né, dos jovens
da nossa nação, né? Pelo jeito tá reunida aqui, né? Jovens valorosos, corajosos, patriotas. Aí eles, não, tia, como é que a gente vai pra guerra? Se eu for dar um tiro, eu vou com o tranco da arma, já me mata. Aí o outro, não, tia, a gente não é preparado para ir pra guerra, não. Se a gente for pra guerra, a gente morre. Aí eu virei e falei assim, nossa, e você tá achando bom ter todos esses problemas aí, né, só para não ir pra guerra? Não. Aí ele respondeu, não tô achando bom, não é que eu acho bom. Aí eu falei, entendi. Na verdade, você está naquela palavra, né? Naquele versículo que diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Isso, tia, nós estamos aí nessa palavra. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Entendi. Então isso aí vai cooperar para te livrar da guerra. Vai cooperar para me livrar da guerra. Amém. Aí mas e se fosse o Brasil? Se fosse o Brasil que estivesse nessa situação, vocês não iam querer que alguma nação ou que as nações nos ajudassem? Não, mas olha só, o fato de você querer ajuda não significa que você tem que ajudar. E eu olhando para eles, eu falei, então aí eu já entro em uma outra palavra, né? Faça para o próximo aquilo que você gostaria que fizesse para ti mesmo, isto é, o segundo mandamento. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então vocês querem ser ajudados, mas não querem ajudar. Aí eles, não, aí você já está advogando. Aí eu falei, eu vou dizer uma coisa para vocês, tudo que é em parte será aniquilado, né? Coríntios diz que tudo que é em parte será aniquilado. Então, um versículo serve, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Nesse momento aqui, esse versículo, ele né, ótimo, por quê? Porque convém. Já faça pelo outro que gostaria que fizesse para si mesmo, já é um versículo que no momento não está conveniente, né? Então esse aí a gente bota de lado e fica só com aquele que convém, né? E é o que tem acontecido, na casa do Senhor, né? Então as pessoas ficam só com o que convém, elas ficam só com a parte daquilo, né? Parte da Bíblia. Então elas pegam a Bíblia, né? E escolhem aqui os versículos que convêm, e esses elas praticam, esses servem, né? E aqueles que não convém, deixa para lá. E aí o Senhor fala o quê? Tudo que é em parte será aniquilado. Então, é a mesma coisa. Se você aceita transformação para alguma coisa, mas não aceita transformação para tudo, isso é em parte, né? Isso é em parte. Então nós temos exemplos na Bíblia, se a gente for lá, logo assim que foi fundado o sacerdócio, logo assim que o Senhor instituiu o sacerdócio e chamou, né, a tribo de Levi para o sacerdócio, os filhos de Arão, irmão de Moisés, para o sacerdócio, lá atrás os filhos dele já pecaram, né, oferecendo fogo estranho ao Senhor, oferecendo aquilo que o Senhor não pediu, isto é, servindo o Senhor em parte, de acordo com o que queria, de acordo com o que convinha a eles, né? E foram aniquilados. Mais para frente nós temos Eli também, né, no sacerdócio, quando quando o filho dele pegou parte do holocausto antes de ser oferecido para o Senhor, né? Então se você for lá, a passagem de Arão, gente, a passagem de Arão que eu tô citando aqui está em Levítico 10, 1, 2, ok? E a passagem dos filhos de Levi está em 1 Samuel 2, 16, 17. Então, esses homens aqui, tanto em Levítico quanto em 1 Samuel, os filhos de Arão e os filhos de Eli, que eram os sacerdotes do templo, né, eles viviam assim parte. Eles estavam lá fazendo o trabalho sacerdotal, mas segundo o que lhes convinham, como queriam. E o que é em parte é aniquilado. Então a gente não pode pegar só aquilo que nos convém. E por que está acontecendo essa questão de pegar só o que convém? É o tal do nada a ver. Né? O que a gente ouve hoje na igreja, né? Nas igrejas não estão assim. Isso aí não tem nada demais. Isso é exagero. A gente está no tempo da graça. Isso aí não tem nada demais. Esse não tem nada demais é justamente isso. É você escolher os versículos que convêm e os versículos que não convêm. O que não convém não tem nada demais. E aí você começa a viver sem transformação. Porque para ser transformado, você precisa o quê? Aceitar todos os versículos.
toda a Bíblia, não parte. Porque se você pegar só parte dela, você não é transformado, né? E as pessoas estão num estado de dormência, elas estão dormindo. Esse não tem nada demais, isso aí é um estado de dormência que a igreja entrou, né? Um estado letárgico, estão dormentes, dormindo, e isso não sou eu que digo não. Vamos lá, ó, né? No trecho que tem justamente sobre a Santa Ceia, não é isso que se diz? 1 Coríntios, capítulo 11, do 28 ao 30. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha como as pessoas não estão discernindo. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. A igreja está deixando de ser transformada porque está dormindo, né? Então ela não aceita a transformação porque ela está escolhendo os versículos que convêm. E os que não convêm entram na classe do não tem nada a ver, né? Então, agora mesmo, há pouco tempo, na época, né, de fim de ano, gente, eu ouço pessoas dentro da igreja, tá? Dentro da igreja, comemorando o Natal, contando para os filhos que Papai Noel existe. E aí eu falei, mas como que você conta que Papai Noel existe? Para mim, não deveria nem comemorar o Natal, mas tudo bem, quer comemorar cada qual naquilo que entende, tem de entendimento. Agora, ainda dizer que Papai Noel existe, aí já é mentira, né? Você dizer que Papai Noel existe, isso é uma mentira. Você está mentindo para o seu filho, né? E aí, o que eu ouvi foi, não, mas é lúdico. Ou nada a ver. Ah, não tem problema não, não tem nada a ver isso. É lúdico. Né? Então, por ser lúdico, você pode contar mentira se for lúdico, né? Se for a parte lúdica da coisa, você pode dizer que é mentira. Você pode contar uma mentira para o seu filho. Olha aí o vivendo em parte. E tudo que é em parte será aniquilado. Então não dá pra gente ficar de, não tem nada a ver, isso aí não tem problema, né? Eu exortava logo que começou a época de CDs, né? Os CDs. E aí, às vezes eu vi irmãos com CD pirata. Hoje não tem mais CD, né? Hoje a gente está aí na era do digital. Então, mas antigamente, quando tinha CD, antigamente, nem é tão antigamente, né, gente? Porque as coisas estão tão aceleradas, né? Que foi ontem o CD. Então, eu via pessoas com CD dentro de casa pirata. Aí eu falava, gente, mas você não pode ter CD pirata. Mas se eu não for pirata, eu não louvo o Senhor. Os fins justificam os meios, né? Mas se é para louvar o Senhor, não tem problema você comprar pirata, é isso? Você só não pode comprar pirata se for música secular. Mas se for para louvar o Senhor, aí tem justificativa, não tem problema o pirata. Aí não tem nada a ver, né? Então você tá vendo? E isso, gente, é coisa boba, tá? Coisa boba que entrou na igreja. Se a gente for ver, até o ano 300 depois de Cristo, a igreja ela era genuína. A igreja ela proclamava o evangelho genuíno, aquele que Jesus deixou, aquele que os apóstolos ensinaram, né? A igreja era unida. E aí veio o advento de quê? Lá para 313 depois de Cristo, Constantino. Constantino então decretou o quê? O Edito de Milão, né? E aí com o Edito de Milão acabaram-se as perseguições religiosas, né? Então não houve mais perseguição aos cristãos. E mais para frente, em 325, veio o Concílio de Nicéia. E sabe o que aconteceu nesse concílio? Os valores foram alterados. Tudo aquilo que os apóstolos pregavam, genuíno, né, de acordo com o que Jesus mandou, começaram a ser alterados. E além de serem alterados, começou a introduzir novas doutrinas, novos valores no meio aí dos cristãos. Mais para frente, em 380 depois de Cristo, o que aconteceu?
a religião cristã se tornou a religião predominante, a religião oficial em Roma. E para que as pessoas aderissem ao cristianismo, porque eles queriam o quê? Eles viram que através da fé, eles teriam uma massa de manobra, eles controlariam o povo, era um meio de controlar o povo através da fé, a exploração da fé. Né? E ali, em 380, quando o cristianismo passou a ser a religião oficial de Roma, eram dados vários incentivos para que as pessoas se declarassem cristãs. Então, quem era cristão, né, quem se declarava cristão, tinha isenção de impostos ou pagava menos impostos, enfim, haviam vários incentivos para que as pessoas se tornassem cristãs. E aí o que aconteceu? Uma porção de gente se declarava cristã sem ser. E aí elas vieram para o cristianismo se dizendo cristãs, mas com as suas religiões, praticando o que praticavam nas suas religiões antigas, né? Elas não deixaram de praticar as suas religiões, mas aí elas começaram o quê? A maquiar, né? A colocar uma nova roupagem. Para quê? Para que acreditassem que elas eram cristãs e elas conseguissem os incentivos. Aí começou a entrar uma porção de heresia, uma porção de coisa errada, né? E mais para frente, gente, né? Na década de 70, o movimento feminista, avassalador, destruidor de família, destruidor de igreja, né? O movimento feminista entrou na igreja também, como uma estratégia do inimigo, porque o inimigo é o seguinte, aquela velha frase demoníaca, se você não pode contra o seu inimigo, junte-se a ele. Né? Então você se junta, você se mistura para derrubar. E foi isso que Satanás fez. Né? Então ele entrou forte. Ele entrou forte na igreja. E aí ele começou a disseminar, ele começou a plantar, né, heresias. Ele começou a plantar, não tem nada a ver, não tem problema. Né? Isso aí não tem nada demais. E aí o povo dormindo, né? O povo dormindo. Siddhartha Gautama, né? Siddhartha Gautama. Buda, né? Meu marido foi budista. E Siddhartha Gautama, ele foi indagado. Perguntaram para ele se ele era homem ou Deus. Se ele se declarasse homem, não iam acreditar na sua doutrina, né? Ninguém ia querer saber a doutrina de homem. E se ele dissesse que era Deus, isso ia ser complicado, porque os deuses indianos, né, eles possuem as mesmas formas, né, eles possuem as características semelhantes. E uma delas, que é muito forte, é ter vários braços. Né? Se você pesquisar os deuses indianos, todos eles têm muitos braços. Então ele não podia dizer que ele era Deus, porque ele não tinha muitos braços, né? Ele só tinha 2. Então ia estar faltando braço aí, né? E aí o que acontece? A resposta dele, sabe qual foi? Eu sou apenas aquele que despertou enquanto todos os restos de vocês estão dormindo. Né? Então ele disse que ele era o único, né? Apenas um homem que despertou, aquele que despertou, enquanto todo o resto está dormindo. É claro que os exemplos de Siddhartha Gautama não servem para nós, né? Mas essa frase dele é muito atual. É muito atual. Né? Então, as pessoas estão dormindo. E alguns despertam. Alguns acordam. Né? Ah, isso é você que está falando. Não, não sou eu que está falando, não. Vamos voltar lá. Não sou eu que estou falando, não. Vamos voltar lá no... Cadê? Aqui, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos. A palavra não fala alguns, poucos, muitos. Fracos, doentes, que dormem. Muitos. Então, o Senhor deixa claro que não é pouco, não. São muitas pessoas que estão dormindo. E aí não há transformação, não há poder de Deus através da vida dessas pessoas. Né? Não há. Essas pessoas não aceitam transformação porque elas estão dormindo. Elas estão fracas, estão doentes e estão dormindo. E por que estão fracas?
porque falta o alimento verdadeiro, o alimento está sendo retirado. As falsas doutrinas desde o ano lá de 300, né? 313 depois de Cristo, que se iniciou toda essa avalanche de falsas doutrinas, valores distorcidos dentro da igreja por Roma, né? Com o intuito de dominar o povo, tornar o povo massa de manobra. Desde 313, em Roma, para cá, a igreja vem sendo contaminada. E aí o alimento é sendo retirado, o alimento está sendo retirado, por isso que há fraqueza espiritual. E aí se há fraqueza porque o alimento está sendo retirado, vem as doenças. Vem as doenças. E aí com as doenças você não consegue ficar acordado, você se prostra e entra num estado letárgico de dormência. Então o povo está dormindo e o povo precisa despertar para as verdades da Bíblia. O povo precisa dizer não, né, a tudo aquilo que é ensinado hoje do nada, isso não tem nada demais, né? É um absurdo, é um absurdo. Pessoas dentro da igreja, lideranças dentro da igreja, dizer para os filhos que Papai Noel existe, né? E dizer que não tem nada de vez, nada demais. Isso é o quê? Fraqueza, doença, tá dormindo, aceitou todas essas heresias, todos esses valores distorcidos, e isso vai se propagando, né? Porque o que a gente aprende, a gente vai passando. Se você come e você aceita aquilo, o que você vai fazer? Propagar aquilo. Aquilo vai se multiplicando, né? Então nós precisamos acordar, a igreja precisa sair desse estágio aqui, né, que está em Coríntios, de fracos, doentes e dormentes. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para sair desse estágio. E aí é o quê? É sair da zona de conforto. Então, para você ter transformação, você precisa sair da zona de conforto do sono, né? Em 1 Timóteo, em primeira carta de Timóteo, 4:1. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso, gente, vem desde 313 depois de Cristo. Então, dá para você ter a dimensão do quanto a igreja já está tomada por essas heresias, por essas coisas. E o povo aceitando, né? Então, olha quanto tempo, né? 313 depois de Cristo, nós já estamos em 2022. Olha quanto aí tempo, né? Milênios. A igreja sendo que enganada, né? A igreja aceitando doutrinas de demônio. Esse nada a ver é doutrina de demônio, tá? Em Mateus 24, 23, 25. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis créditos, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Então Jesus avisou que as heresias entrariam, Jesus avisou que as coisas erradas entrariam, mas o povo está num estado de dormência tão grande, sabe, que tem aceitado tudo isso, né? Tem aceitado tudo isso. É preciso despertar. Eu quero ler aqui, você vê, né? Eu venho de uma família, né? Eu tenho 3 irmãos. Eu tenho 3 irmãos, eu tenho 2 irmãos do primeiro casamento, mais uma do segundo casamento. E aí o que acontece? Minha mãe sempre teve uma vida muito errada, muito difícil, né? Sempre mentiu muito. Minha mãe sempre mentiu muito, né? E eu tenho uma família de 4 irmãos, então eu tenho 4, né? 3 irmãos, comigo 4. E Jesus me alcançou, mas mesmo antes de Jesus me alcançar, sabe, eu buscava viver com inteireza de coração, ainda que vivesse no engano, né, ainda que vivesse sem Jesus, mas eu buscava viver com integridade, né, tinha caráter, viver de forma correta. Tanto que o meu pai, ele me dá cheque em branco
desde que eu tenho 12 anos de idade, para pagar contas, né? Meu pai me dava o cheque em branco para eu comprar material, para eu pagar as contas, né? Meu pai sempre me deu as senhas dos cartões dele, de banco, enfim, isso desde os 12 anos. Meu pai sempre confiou em mim. E dos 4 irmãos, né? Você vê 3 puxaram muito a minha mãe, né? Puxaram muito a minha mãe, porque aquilo que você aprende com pais, com professores, com líderes dentro da igreja, você acaba o quê? Reproduzindo, né? Você vai reproduzir aquilo. E são pouquíssimos que vão fugir da reprodução daquilo que lhes for ensinado, por pessoas que eles confiam, né? Então, seu pai e sua mãe, eles são confiança, são pessoas de confiança. Então, você vai reproduzir aquilo que eles estão fazendo, né? As crianças reproduzem o que os pais fazem. E eu escapei um pouco dessa reprodução. Eu não reproduzia, né, as atitudes da minha mãe. Eu sempre as condenei desde criança, desde pequena, né? E na igreja é a mesma coisa. As pessoas estão ali sendo lideradas por pessoas do nada a ver. E aí elas vão reproduzindo aquilo que aquelas lideranças estão ensinando, né? E aí quando é que essas pessoas vão acordar? Quando é que essas pessoas vão despertar? Quando Jesus entrou na minha vida, limpou muita coisa e tem limpado ainda muita coisa, porque há sempre coisas para serem limpas, né? Cada crescimento. Mas eu já era uma pessoa que buscava viver com inteireza de coração, com integridade, com caráter, ser uma pessoa confiável, o que é totalmente na contramão daquilo que eu aprendi com a minha mãe, daquilo que eu via minha mãe viver, né? Infelizmente, a minha mãe não era uma pessoa para ser exemplo, né? Mas os meus irmãos ainda assim seguiram muitos exemplos dela, né? E aí você vê, de 4, uma. Então imagine dentro da igreja, olha a proporção, né? Por isso que Deus falou, muitos, não são poucos, são muitos. Muitos estão fracos, doentes e dormindo. Muitos. Né? Então é momento da gente despertar, é momento de você parar e prestar atenção se você não está entre os fracos, os doentes e os que dormem. E despertar, né? E aí eu quero ler aqui em Salmos 65:4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus atos. Nós seremos fartos da bondade da tua casa, do teu santo templo. Olha que delícia você ser, né? Bem-aventurado aquele que o Senhor escolhe chegar a Ele. Bem-aventurado aquele que o Senhor escolhe. É aquilo que eu falei no início, um cirurgião, ele não vai escolher um bisturi que não foi esterilizado. Ele não pode usar um bisturi que está sujo, não está esterilizado. Assim é Deus, para Deus escolher, você tem que estar transformado, né? E aí em Salmos 51:13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Olha que coisa tremenda poder falar isso, né? Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Quem é que pode, né, ensinar? Quem é que pode ensinar aos transgressores o caminho de Deus? Aqueles que despertaram. Aqueles que estão acordados. Esses podem. Esses estão aptos a serem usados como instrumento de Deus para levar despertamento, para ensinar aos transgressores o caminho do Senhor, né? E aí o Espírito Santo vem e faz o trabalho da conversão. Mas tem que ser aqueles que estão acordados. Porque se você estiver dormindo como todos os outros, como os muitos que dormem, você só vai ajudar, além de manter os que já estão dormindo, os que estão chegando a dormirem também, né? Então nós temos que acordar e começar a despertar o povo, começar a acordar o povo, sabe? Nós temos que ser uma geração que vai despertar, tirar o povo da sonolência. É isso que Deus espera de nós, né? E esses que estão aqui, que despertam, que podem ensinar os transgressores, são aqueles que não aceitam
né? Não aceitam os ensinamentos que não testificam a palavra de Deus. Não testificam. Né? Quantos se levantaram tentando lutar contra esses valores distorcidos, contra as doutrinas enfiadas, né? Nós temos aí as 95 teses de Martim Lutero, que deu origem, né, à Reforma Protestante. Na verdade, houve antes dele já o início dessa Reforma Protestante, mas ela ganhou força com Martim Lutero, né, que foi pregada lá na porta. Olha só, desde Martim Lutero. Então, Martim Lutero é um daqueles que estavam dormindo e acordou e tentou acordar outros. Quando é que você vai acordar e tentar acordar outros? Quando? Deus está aguardando por isso. Amém? Eu quero trazer só mais uma passagem aqui, que está em Oséias, que eu gosto muito, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então só desperta dessa fraqueza, dessa doença, e dessa dormência, desse sono, aqueles que buscam conhecer a Deus por Deus, pela sua palavra. Né? Então aqueles que obedecem a Deus e não aceitam nada que não testifiquem, nenhuma palavra, nenhuma doutrina, nenhum ensinamento que não testifiquem a palavra de Deus. Mas para isso você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Por isso que o Senhor fala, né? Misericórdia eu quero, né? Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Porque é o conhecimento de Deus que vai te ajudar a se manter acordado, a não ficar fraco nem doente, como está lá em Coríntios. É o conhecimento de Deus que vai fazer isso. E aí você forte, você saudável e você acordado, você leva tudo isso ao próximo. É isso que a gente tem que multiplicar. Né? É isso que a gente tem que começar a propagar, as verdades do Evangelho, tirando todo o lixo que foi enfiado, que foi colocado desde 313, depois de Cristo. Né? Então, é isso que o Senhor quer. E aí, aquelas perguntas que eu fiz, para sermos transformados, então você tem que fazer algumas perguntas. Por quê? Por quem vai vir essa transformação? Por quem? Pelo quê? Através de quem? E mais, duas perguntas muito importantes. Por que você quer transformação e para quê? Então a gente tem que entender o seguinte, por que eu quero transformação? Eu quero transformação só para ter cargo na igreja? Só para ser reconhecida como algum cargo ministerial? Estar em algum departamento? Ou eu quero transformação porque eu sei que o Senhor precisa me usar? Eu quero transformação porque eu sei que o Senhor tem um plano muito maior do que a minha vaidade, do que aquilo que eu quero almejar. Né? Então os planos do Senhor são altíssimos. Então no momento em que eu entendo o plano do Senhor e eu quero essa transformação, para quê? Para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Para cumprir o desejo de Deus de ser transformado para transformar. Então não é por mim, eu não quero a transformação por mim, eu quero a transformação por Ele, para Ele e por causa dEle. Né? E aí por que você quer essa transformação? Para que seja instrumento na mão do Senhor. Né? Para que eu seja um instrumento na mão do Senhor. Quando eu entendo que isso é muito maior do que os meus desejos, até ministeriais e até espirituais, aí o Senhor vem e traz todo o resto, porque Ele fala, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então quando eu respondo por que eu quero, em vez de dizer que é por mim, mas para alcançar o próximo, para fazer aquilo que Jesus mandou eu fazer, lá em Mateus, no finzinho do capítulo de Mateus, e de proclamar o Evangelho. É para isso que eu quero transformação. Para ser instrumento na mão de Deus. E todo o resto na minha vida, aí Deus vai fazer. Então, por que eu quero? Porque eu quero ser usado, eu quero ser útil na mão de Deus. Para aquilo que Ele me chamou. E para quê? Para cumprir a obra dEle. Através da minha vida e na minha vida. Né?
na minha vida e através da minha vida. E por quem virá essa transformação? Por quem? Pelo próprio Deus. E através do quê? A sua palavra. Através da sua palavra. Então, o que acontece? A convicção. Convicção é o quê? É a fé. Então você precisa ter convicção, é a fé. E aí você precisa ter o quê? O conhecimento. Conhecimento é o quê? A palavra. E aí você precisa de outra coisa. Que outra coisa é? Experiências que vão gerar o quê? Autoridade. Então a autoridade ela só vem através da experiência. Então você precisa da fé, você precisa da palavra e você precisa ter autoridade. E isso vem através da transformação. Isso vem quando você compreende que, embora seja abençoado, ainda há muito para Deus fazer, ainda há muito para Deus limpar, ainda há muito para Deus restaurar, transformar. E aí quando você aceita, então pela fé, você vai crescendo. Através da palavra, do conhecimento, você vai adquirindo conhecimento. E aí através das experiências com Deus, você vai adquirindo a autoridade. Então a fé, a palavra e a autoridade vão te capacitar a ser um instrumento apto na mão do Senhor. Mas para isso acontecer de forma integral, de forma plena, você não pode aceitar a palavra só em parte. Você não pode viver em parte. Você não pode se colocar num patamar de homem e mulher de Deus que não precisa mais de transformação porque é abençoado. Então sou abençoado, sim, mas sei que preciso de transformação, sei que preciso que Deus venha fazer, limpar, para que eu seja um instrumento apto nas mãos dele. Assim como o bisturi é um instrumento nas mãos do cirurgião, poderoso, se estiver esterilizado. Porque se não estiver esterilizado, se estiver sujo, ele vai levar o quê? Doença. Ele vai levar doença para o paciente. E é o que está acontecendo. Aqueles que estão dormindo, que estão fracos, doentes, dormindo, eles estão levando isso. Eles estão levando isso para o seu próximo. É isso que eles estão entregando. A mesma fraqueza, a mesma doença e a mesma dormência. Então precisamos acordar. Precisamos deixar Deus nos transformar, nos limpar, nos recusarmos a qualquer palavra que não testifica a Bíblia, a palavra do Senhor. E aí sim, vamos transformar, como está lá em Romanos. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei quais seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, que a gente possa dizer sim, sou abençoado, mas ainda preciso de muitas mudanças. Amém? Que o Senhor possa falar mais ao coração de vocês, que o Senhor possa estar trazendo, dando profundidade a essa palavra, dando mais conhecimento, dando mais entendimento, que essa palavra frutifique, e que o Senhor venha ministrar cada vez mais aos nossos corações. Que Ele possa estar, que essa palavra possa servir para despertar, que essa palavra possa servir para que os que estão num estado de letargia, e que estão na zona de conforto da dormência, venham a serem despertados, venham a acordar e acorde o outro que está do lado. Que nós possamos ser uma geração que estamos acordando os que estão dormindo. Amém? E aí a igreja do Senhor cresce, a igreja do Senhor avança. Eu fico por aqui, que o Senhor fale mais ao coração de cada um. Eu agradeço ao Espírito Santo que esteve conosco aqui, ministrando essa palavra aos nossos corações. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então se inscreve, ativa o sininho, dá o seu like e compartilha esse vídeo, para que o maior número de pessoas seja alcançada pela palavra do Senhor. Eu volto no próximo vídeo com mais um Irradiando Saúde de dentro e para fora, com uma mensagem do coração de Deus direto para os nossos corações. Até lá! A paz do Senhor.